Bom dia a todos. Meu nome é Vanderlei, sou professor das Faculdades Integradas de Jaú, sou doutorando em Ciência, Tecnologia e Sociedade pela UFSCar, e hoje nós estamos aqui em mais um encontro, no nosso 7º encontro do grupo de pesquisas Novas Tecnologias, Ensino Jurídico e Sociedade das Faculdades Integradas de Jaú. Né? Hoje nós iremos receber uma ilustre convidada, a doutora Tainá Reis, que ela é doutora e mestre em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos e graduada em Ciências Sociais pela mesma instituição. Ela tem se dedicado à área de Sociologia Rural, estudando questão agrária, ruralidades, trabalho rural e saúde do trabalhador, com intersecção nos temas de gênero, migração, estudos sobre o Estado e resistência social. É vice-líder do grupo de pesquisa CNPq Terra, Trabalho, Memória e Migração, e membro do grupo de trabalho Transformações Agrárias e Trabalhadores Rurales do CLACSO, Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Produz o canal do YouTube Lamparina ou Lamaparina? Lamaprina. Não. Lamparina. Lamparina, né? Tá. É que acho que a digitação está aqui diferente. Dedicada à divulgação científica de temas do mundo rural. O tema de hoje escolhido é formação social do Brasil, classe, raça e gênero. Então, primeiramente eu gostaria de te agradecer, Tainá, mais uma vez pela contribuição, agradecer aos alunos que estão presentes também. Nós estamos gravando esse encontro do grupo de pesquisa, não é um curso em si, mas depois nós disponibilizamos no nosso Instagram do grupo de pesquisa, nas nossas redes sociais particulares, né? E depois essa gravação é compartilhada também com o palestrante para fazer as edições que achar viável, tá? Então, muito obrigado e boa apresentação. Obrigada, Vanderlei. Bom dia a todas e todos que estão aqui nessa aula e também os que vão assistir, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o nosso amigo Vinícius Martinez, para quem for assistir em outros momentos. É um prazer estar aqui com vocês hoje também, eu agradeço muito em participar, né, das atividades do grupo de pesquisa e eu espero que eu possa contribuir com as discussões que vocês têm feito, né? O tema dessa aula, formação social brasileira, é um tema gigante, né, e pode ser feito por vários vieses diferentes. Várias áreas se debruçaram sobre esse tema, né, mas como eu sou socióloga, então muito do aporte que eu vou trazer aqui é da sociologia, né. Eu ainda coloquei classe, raça e gênero, que são temas igualmente grandes, porque tem todo um acúmulo de discussão, de reflexão sobre esses temas, né. Ou seja, eu peguei temas muito complexos e juntei tudo para falar em uma aula, né? O que eu estava pensando quando eu tive essa ideia, eu não sei. Porque, enfim, formação social do Brasil é uma disciplina inteira, né? Gênero, raça, classe, facilmente também poderiam ser, né? Então, o que eu vou fazer hoje é escolher algumas linhas, alguns autores dentro desse debate maior. Eu não vou fazer uma definição de cada um desses elementos, né? Mas eu vou dizer como que ele se articula no decorrer da nossa história, né? Por isso também que eu não consegui encontrar um texto para mandar para vocês, né? Porque a aula envolve muitos textos, né? Então, conforme eu for falando, eu vou indicando os autores e as obras de referência também. A minha ideia é retomar aspectos sociais lá da época da colonização, ou invasão, né? A gente pode dizer, porque a terra já estava ocupada quando os portugueses chegaram aqui, então eles não colonizaram de fato, né? Mas, enfim, retomar essa trajetória histórica, por entender também que esses processos sociais lá de trás são cruciais para que a gente entenda aspectos da sociedade atual, né, hoje em dia. Então, enfim, tem uma longa construção histórica que trouxe a gente até o lugar que a gente está hoje, de formação das elites e do pensamento social também. O que nós vivemos hoje é resultado de um processo histórico, né, que foi se construindo, né, então não dá para a gente entender o presente sem olhar para o passado. Então, eu vou retomar um pouco essa discussão sobre esse período do Brasil, né, colônia, Brasil Império, falar a questão da formação da estrutura de classe racializada, e depois eu vou trazer um debate sobre a reflexão
é sobre a relação entre classe, raça e gênero. Eu vou falar tudo isso, vai ser 1 hora falando, ou mais, por aí, e no final a gente pode fazer um debate também, né? Mas se vocês quiserem tirar alguma dúvida pontual, podem perguntar também durante a minha fala, mas de qualquer forma a gente vai fazer um debate ali no final, né? A formação social brasileira, ela foi marcada pelo modelo latifundiário, monocultor e agroexportador, o que a gente pode observar em diferentes ciclos produtivos, né, como a cana-de-açúcar no Nordeste no século XVI, a permanência dessa lógica em períodos posteriores, né, o café no Sudeste no século XIX, e até hoje, se a gente pensar com a produção de commodities em vários estados brasileiros, né, soja, milho, carne bovina, café, enfim, cana. Então, desde o começo, existia uma elite agrária que se beneficiava das ações da coroa portuguesa, depois do Império e depois da República. Claro que o que constituía esse benefício mudou com o tempo, mas a questão é que, entendendo esse passado, mas não somente isso, né, mas principalmente isso, a gente pode entender hoje o papel do agronegócio, por exemplo, né, e as benesses oferecidas pelo Estado aos ruralistas também. Mas, enfim, o trabalho, ao longo desses 300 e poucos anos de história desse país, era executado por pessoas escravizadas, né? Então, teve uma escravização indígena no começo da invasão portuguesa, mas depois foram escravizados principalmente negros, né, os africanos. Os negros, então, homens e mulheres, eram capturados e levados para diversos países e vendidos como mercadoria. Eles trabalhavam nos latifúndios brasileiros, no que a gente chamou de sistema de plantation, né? Para efetivar as produções agrícolas, era necessário, então, uma vasta mão de obra. E o trabalho escravo representava um baixíssimo custo de produção, já que os trabalhadores eram cativos, né, eram presos, não recebendo nenhum pagamento pelo seu trabalho. Então, não tinha custo, né? O único custo que tinha era a compra daquele escravo que era visto como uma mercadoria, né? Então, toda a opulência da produção açucareira no Brasil e depois cafeeira, e também durante o ciclo da mineração, é produto de trabalho escravo. Além do trabalho, esse trabalho produtivo, você também tinha um trabalho doméstico, trabalho reprodutivo, realizado por mulheres negras escravizadas. Então, nas casas, as escravas faziam serviço doméstico, amamentavam os filhos das sinhás, satisfaziam ali os desejos dos senhores, né? Isso quer dizer que elas eram estupradas, né? Os filhos dos escravos pequenos, né, faziam pequenos trabalhos ali, ou serviam até de brinquedo dos senhorzinhos, né? Então, tanto na esfera produtiva quanto reprodutiva, quem fazia o trabalho eram os negros escravizados. A gente pode pensar na questão de gênero interseccionada aqui desde agora, né, com a questão racial. No caso das mulheres, existia um tipo de opressão, dominação e exploração diferente entre as mulheres brancas e as negras escravizadas, uma vez que as negras eram objeto ali de sexualização. Então, enquanto a mulher branca ficava ali dentro de casa, encastelada, era ensinada a ser uma boa esposa, controlada também, inclusive, pela moral, né, da igreja, inclusive, a mulher negra era vista como um objeto sexual ali, né, de satisfação do homem branco. Claro que a mulher branca, de alguma forma, também era vista como um objeto, né, porque ela era usada ali para compor o padrão de família patriarcal daquele momento, né? Então, essa mulher era um objeto usado para ficar do lado do homem, né? Mas o que a gente tem que ter a dimensão é da diferença de opressão sofrida nesse período entre as mulheres brancas e negras. E isso ajuda a entender, inclusive, as diferenças de opressão sofridas por elas até hoje, né? Por isso que é sempre bom a gente pensar nessa intersecção entre raça e gênero também. Enfim, depois de 300 anos desse jeito, em 1850, se cria a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo a entrada de africanos escravizados no país, né? O fim do tráfico negreiro respondia às demandas internacionais, especialmente da Grã-Bretanha. Em 1871, se promulga a Lei do Ventre Livre, em 1885, a Lei do Sexagenário, e depois, em 88, a abolição do regime escravocrata. A abolição resultou de pressões internas também, mas principalmente externas. E aí a gente pode problematizar alguns elementos dessas leis, né? Então, o fim do tráfico de escravos respondia à pressão internacional britânica, porque o parlamento britânico já tinha declarado como ilegal em 1808 o tráfico de escravos para os súditos britânicos, né? Então, os plantadores de açúcar, de cana-de-açúcar das Antilhas britânicas, onde hoje é a América Central, estavam já sem seu suprimento de mão de obra barata, né? Então, era importante que os rivais ali do comércio de açúcar mundial, principalmente Cuba e Brasil,
que eles também ficassem ali no mesmo pé de igualdade, senão eles teriam muita vantagem, já que eles não gastariam nada com mão de obra, né? Então, essa medida, essa pressão internacional, era motivada por razões econômicas muito mais do que razões morais, né? Além disso, parte do continente africano, ele ia se transformando ali num mercado para produtos manufaturados e numa grande fonte de matéria-prima também, além de estar sendo, né, civilizado e cristianizado, né? E aqui, na verdade, a gente pode entender que essa civilização e cristianização tinha uma função ali de controle e dominação, justamente para constituir aquele território em um mercado consumidor. Então, você tem que controlar e dominar para conseguir, enfim, executar ali os projetos, né? E por isso também que era essencial que se fizessem todos os esforços para acabar com o tráfico de escravos, né? Tá latindo minha cachorra aqui, tá? Mas eu espero que isso não atrapalhe. Enfim, a Grã-Bretanha exercia essa pressão, então, nos países que mantinham o tráfico de escravos e a própria escravidão em si, né? Então, claro, você tinha movimentos internos no Brasil, abolicionistas, várias rebeliões, revoltas de escravos grandes também, então a revolta dos malês, balaiada, que criava uma pressão interna também pela abolição. Mas tinha essa pressão internacional muito grande, que era pautada em disputas econômicas, né? Então, as legislações feitas dentro do país estavam respondendo a pressões também externas, né? Então, as demais legislações, além do fim do tráfico de escravos, né, do tráfico negreiro, por exemplo, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, né, serviam ali como anúncios para a Grã-Bretanha de que o Brasil estava de acordo, então, com aqueles preceitos abolicionistas, né? Porque, na prática, pensando bem, a lei do sexagenário, então, os escravos são libertos depois dos 60 anos, mas a expectativa de vida de um escravo naquela época era, no máximo, 40 anos. Então, é uma lei puramente simbólica, né? Ou a lei do ventre livre, também tinha suas limitações, porque, bom, recém-nascido agora está livre, mas como é que um recém-nascido vai reivindicar sua liberdade? Ele vai sair engatinhando, sou livre, meu Deus do céu? Não vai, né? Então, a criança tem que ficar lá com a mãe, que ainda é escravizada, até conseguir, enfim, crescer e ir embora, né? Então, também era uma lei bem simbólica, né? E lá em 1888, que tem a abolição completa do regime escravocrata no Brasil, né? Todos os países da América Latina já tinham acabado com a escravidão de escravos, com a escravização de negros, né, perdão, assim como todos os países da Europa. Então, o Brasil foi um dos últimos países do mundo a acabar com o regime escravocrata, né? Agora, o que vocês acham que isso quer dizer em termos de pensamento social? Naquele período e hoje também, né? Como que esse pensamento de raiz escravocrata aparece ainda hoje, né? Uma outra legislação que foi importante no período colonial é a Lei de Terras, de 1850, que ela foi, inclusive, bom, antes da abolição, e foi promulgada 15 dias depois da lei do fim do tráfico de escravos. Essa lei foi decisiva para manter os privilégios da elite agrária branca e para garantir a submissão ao poder dessa elite, submissão de escravos libertos, de imigrantes, de qualquer homem livre, na verdade, que não fosse um grande proprietário, né? Então, até a promulgação da lei de terras, as terras sem proprietário estavam disponíveis para uso. Então, escravos aforreados, imigrantes e outros homens livres poderiam acessar pedaços de terra para plantio de subsistência, para moradia, né? Com essa lei, as terras livres, que não tinham dono, passam a ser tidas como devolutas, ou seja, passam a pertencer ao Estado. Então, não era só você, bom, tem uma terra aqui que ninguém está usando, vou chegar, vou produzir nela e ela vai ser minha. A aquisição dessas terras devolutas, elas têm que ser por meio de compra, ou seja, poceiros, ex-escravos, imigrantes precisariam necessariamente trabalhar em algum lugar para acumular algum capital e assim adquirir terra. Então, você produziu um cenário em que o acesso à terra passou a se dar diante da oferta compulsória de trabalho, né? A terra, ela se torna uma mercadoria ali. E quem fala exatamente sobre isso, a terra como mercadoria, é um autor que chama José de Souza Martins, em um livro que chama Os Camponeses e a Política no Brasil. Então, ele fala, quando o trabalho é cativo, quando o trabalho é preso, a terra é livre. Mas quando o trabalho é livre, a terra se torna cativa, a terra se torna presa. Para você acessar a terra não é mais livre, né? Então, com a lei de terras, ela se tornou um instrumento jurídico que garantia a dependência do ex-escravo com os grandes fazendeiros, assim como de qualquer um que quisesse, na verdade, um pedaço de terra, né? Porque quem podia comprar terra? Quem tinha dinheiro. E quem tinha dinheiro? Os fazendeiros. Quem não tinha dinheiro?
os ex-escravos, imigrantes, homens livres, que eram empobrecidos também, né? E como que eles poderiam ter dinheiro? Trabalhando. Mas trabalhando para quem? Aonde tinha trabalho no século XIX? Para os fazendeiros, né? Nas cidades também tinha, mas para os fazendeiros principalmente, né? Então, o único meio de sobrevivência fora dessa esfera de dominação do grande proprietário seria adquirindo sua própria terra para subsistência. Acontece que a lei de terras evita justamente isso, né? Cria uma situação de completa necessidade da venda da força de trabalho. Ou seja, o Estado legislou ali favorecendo uma classe específica. A gente tem alguns abolicionistas que vão chamar atenção para a necessidade da reforma agrária como um meio também de incluir os escravos libertos na sociedade. Então, a gente tem o Rebouças, por exemplo, que propôs uma reforma agrária que colocaria o fim no latifúndio, basicamente, né? Coisa que, inclusive, entrou no programa do Partido Liberal daquela época ali, em 1888. Mas isso foi veementemente criticado pela elite agrária, obviamente, e o tema sequer entrou na Constituição de 1891. Né? Então, já tinha uma questão agrária se formando ali, né? A lei de terras, ela garantia a manutenção do poder dos grandes fazendeiros, homens brancos, com a concentração de terra nas mãos deles, né? Então, ali você tinha o Estado legislando para uma classe, e quando o Estado legisla a favor de uma classe, isso quer dizer que ele favorece não só os benefícios econômicos dessa classe, mas também todos os padrões culturais carregados por essa classe, que é racismo, patriarcado, machismo, isso são elementos estruturais da sociedade brasileira. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, quer dizer que isso está entranhado no pensamento social do país, que faz parte da estrutura. Imagina uma casa, tem uma estrutura, né? Como é que foi parar na estrutura ali? Justamente porque a formação do país, desde sempre, desde o começo, trazia isso, trazia o racismo, trazia o patriarcado, trazia o negro como indigno, trazia o negro como sem direitos, como criminoso, trazia a mulher como dominada, como submetida aos mandos do homem, né? Então, enfim, o que a gente pode entender é que o Estado teve esse papel importante na manutenção ali do desenvolvimento, manutenção e desenvolvimento do racismo e do patriarcado naquele período, né? Mas também o que a gente pode pensar sobre o comportamento do Estado em relação a esses temas hoje, né? Tem um outro autor que chama José Murilo de Carvalho, e no livro Cidadania no Brasil, ele afirma que entre 1822 e 1930, ou seja, já com o país independente, como império e depois como república, não se efetivou de fato um projeto de cidadania no Brasil, já que nenhuma sociedade em que convivesse a grande propriedade e a escravidão, não haveria possibilidade de formação de cidadãos, né? Então, o fim do regime escravocrata incluiu os ex-escravos aos direitos civis, né? Então, você é livre agora. Mas, apesar da liberdade, esses ex-escravos não foram, de fato, incorporados à sociedade, diferente dos imigrantes europeus, por exemplo, que receberam ali algum apoio governamental, né? Assim, a liberdade não levou necessariamente à resolução de problemas sociais, né? Em uma entrevista que o José Murilo de Carvalho deu ano passado, acho que foi ano passado, para o Eu País, ele fala assim, eu vou ler uma parte que ele fala, tá? Ele fala, há 130 anos, desde a abolição, então, não conseguimos construir um sistema político que seja, ao mesmo tempo, democrático, com inclusão política e social, e republicano, com liberdade, legalidade e bom governo. Caminhamos de crise em crise pontuadas por intervenções militares. Enfim, um outro autor, que é o Florestan Fernandes, tem um livro bem importante, que chama A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Ele parte ali, então, do momento da abolição do regime escravocrata e do desenvolvimento das relações de produção capitalista para mostrar como o negro não conseguiu usufruir de igualdade de condições para participar efetivamente da sociedade capitalista em desenvolvimento ali, né? Então, a situação de miséria social que o negro vivia no começo do século XX, que nem faz tanto tempo assim, né, foi resultado de uma construção social e relações produtivas de trabalho pautadas em lógicas raciais, né? Então, o Florestan ele vai falar sobre as barreiras sociais que isolavam a sociedade branca dentro de si mesmo, né? E que a população negra, embora livre da escravidão, não havia encontrado instituições que integrassem na sociedade capitalista emergente, né? Então, partindo da hipótese que a formação da sociedade capitalista e a expansão urbana da cidade foram dois processos históricos concomitantes, né? Então, enquanto o capitalismo se desenvolvia no Brasil, você tinha também a cidade se formando.
o negro ele não pôde de imediato se integrar ao processo que se formava na cidade, né? Justamente porque os brancos mantiveram na sociedade capitalista os padrões de grupo étnico dominante da sociedade escravagista, né? Então, mesmo que acabou a escravidão, quem está no poder são as mesmas pessoas, são os mesmos grupos sociais, né? Então, embora não houvesse uma política de fato segregacionista, a dominação branca continuou, porque eles já dominavam as posições chaves na sociedade, né? Ao mesmo tempo que se marginalizava também a população negra, né? Bom, concomitante às negociações lá do fim do tráfico negreiro, surgiam ali também as primeiras fábricas no Brasil, fim do século XIX, né? Então, apesar de um meio rural representar na segunda metade do século XIX um polo importante de atividades produtivas, né? E tinha também um grande contingente populacional, os centros urbanos já estavam ali em formação e crescimento, né? Então, nesses centros urbanos estavam as primeiras fábricas, dedicadas em maioria à produção têxtil, né? Eu estou falando especificamente sobre uma realidade do Sudeste brasileiro, né? Os processos de industrialização e formação urbana em outras regiões do país, no Centro-Oeste, no Norte, aconteceram em outros períodos também por outros processos que, enfim, eu não vou falar agora porque nem dá, né? Não dá tempo. Mas, enfim, como o Florestan Fernandes sinalizou, depois da libertação, já no começo do século XX, os escravos livres nem sempre eram absorvidos no trabalho industrial. E, quando eram, assim como os operários estrangeiros, né, o salário não era calculado de acordo com o que eles precisavam para viver, de uma forma digna, e sim por uma lei de oferta e procura capitalista. Então, os valores pagos aos operários brasileiros no começo do século XX eram muito, muito baixos, né? E aqui, as mulheres pobres trabalhavam também, né? Naquele período, começo do século XX, não era muito bem visto que as mulheres trabalhassem, nem estudassem, né? O estudo da mulher era bem orientado para várias coisas, menos para a profissionalização. Então, se por um lado, naquele período, você tinha uma lógica de que a mulher deveria ficar em casa, então, quem eram as mulheres que estavam trabalhando fora? Né? Aqui a gente percebe de novo a intersecção. A gente não deve, né, não deve ver só o gênero ou só raça, e também não deve nem ver só raça e gênero, deve ver também classe, como é que esses elementos todos estão se articulando, né? Enfim, as condições de vida na virada do século XIX, começo do século XX, eram, no geral, de miserabilidade. As cidades cresciam com grandes contingentes de negros libertos e trabalhadores livres que vinham do campo procurando trabalho nas fábricas. E sem absorver por completo essa mão de obra, muitas dessas pessoas se dedicavam a pequenos delitos para sobreviver. E nesse período, mesmo as crianças flagradas cometendo algum roubo, alguma coisa assim, recebiam o mesmo tratamento judicial que os adultos, né? Então, para as crianças e adolescentes, a escolha era entre o trabalho nas fábricas ou perambular nas ruas fazendo algum crime, alguma coisa assim, ou mendigando mesmo, né? Roubando ou mendigando, né? Porque nessa época não tinham escolas públicas disponíveis, né, para as classes empobrecidas. Então, era isso, né? E claro que a gente sabe também que as condições de trabalho nas fábricas eram muito ruins e para as crianças também, obviamente, muito piores, né? Muito caso de morte de trabalhadores, adoecimento, enfim, acidentes, né? Então, submetidos a condições precárias de trabalho, mal remunerados, eles moravam mal, se alimentavam mal, e isso também gerava uma série de doenças, né? Então, no começo do século XX, no Brasil, os negros estavam desempregados, e os operários eram mal remunerados e lotavam as cidades, né? Então, o Estado atuava, naquele momento ali, você não tinha uma assistência social, você não tinha uma seguridade social, né? Então, o Estado atuava de uma forma policial, prendendo as pessoas, ou, enfim, defendendo os direitos ali, interesses dos fazendeiros e industriais, né? Você não tinha uma discussão sobre saúde pública, sobre previdência, né? Enfim. E aí, qual a condição da mulher nesse período todo também, né? Então, como eu disse, a construção social em torno da mulher se deu também de forma racializada. Então, por exemplo, em 1932, as mulheres conquistam no Brasil o direito ao voto, mas os analfabetos não podiam votar. E qual tipo de escolarização que os negros tinham? As mulheres negras podiam votar? Quantas desigualdades sociais de hoje são resultado e síntese de conflitos sociais desse passado, né? Então, espera que eu me perdi aqui. Tem uma autora feminista importante que eu vou usar no debate aqui agora, que ela chama Eleiete Saffioti, com 2 F, Saffioti. Ela foi professora na Unesp de Araraquara, né, aqui no interior de São Paulo. No livro A Mulher na Sociedade de Classes, que é de 1967,
ela fala dessa articulação classe e patriarcado. Mas desde ali, ela já apontava a questão racial como um fator importante também. Né? Muito porque ela parte também da discussão de vários intelectuais brasileiros que vão falar sobre a formação social patriarcal, o papel da família patriarcal e escravocrata no país, e também porque, enfim, ela tem uma influência direta do Florestan Fernandes, que foi o orientador dela. Então, o Florestan traz essa questão da raça como um fator importante para a análise, né, da formação de classe no Brasil. Então, ela, obviamente, foi influenciada por isso também, né. Num outro livro, que ela escreveu, acho que 20 anos depois, né, um livro que chama O Poder do Macho, ela vai falar sobre a relação indissociável de patriarcado, racismo e capitalismo. E ela defende o uso do conceito de patriarcado porque ele representa um tipo hierárquico de relação, né, em que está presente em todos os espaços sociais. Não é uma relação privada, uma relação individual entre um casal ali, entre homem e mulher. É uma relação civil, é uma relação pública, né, uma estrutura social. Então, o patriarcado concede direitos aos homens sobre as mulheres, e ele possui uma base material, ele se corporifica, né? Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas, enfim, além disso, o patriarcado diz respeito também a uma estrutura de poder. A estrutura, lembra da casa? A estrutura de poder, que tem também por base ali a violência, né? Então, o patriarcado é um conceito que articula poder e dominação. Mas, enfim, patriarcado é um conceito que articula poder, dominação, mas não qualquer dominação. Ela vai falar de um sistema de dominação amplo. A Safiotti, ela fala de um sistema de dominação e exploração. E a gente fala junto, não é tipo dominação e exploração, é dominação e exploração. É como se fosse uma coisa só, porque um não pode existir sem o outro, são faces do mesmo fenômeno. Para Safiotti, o patriarcado foi utilizado para demonstrar a dominação dos homens sobre as mulheres, que também representa uma condição de exploração. Essa dominação antecede o sistema capitalista, então a sua existência data de tempos remotos ali, né? No decorrer da história, a opressão sobre a mulher sempre existiu, salvo em períodos e locais ali de sociedades matriarcais, né, que são diferentes, mas ele quer dizer que sempre existiu, que foi mudando com o tempo, foi se articulando com interesses de cada período histórico, de cada sistema econômico daquele período. Ou seja, em cada sociedade, período, a opressão feminina se dava de um jeito, mas a estrutura patriarcal, o poder do homem sobre a mulher, sempre esteve lá. Opressão em relação à sexualidade feminina, aos desejos, às escolhas, às práticas. É isso que quer dizer quando ela fala que o patriarcado tem uma base material e se corporifica, né? Porque não é só falando, é concreto, né? É sobre as escolhas, sobre o ir e vir, sobre o corpo, né? Enfim, e quando o patriarcado encontra o capitalismo, ele se molda para potencializar esse processo de dominação e exploração. Então, a gente não tem, por um lado, a dominação patriarcal separada da exploração capitalista. Não é um processo separado do outro. Eles se imbricam, né? O patriarcado vai servir aos interesses da classe dominante. E a raça vai entrar nessa fusão de sistemas de dominação e exploração também, né? Então, vamos pensar em termos concretos para ficar um pouco mais claro. Bom, ela trabalha muito, a Safiotti trabalha muito com a importância da família patriarcal, né? Até porque, como eu falei, ela se vale desses autores do pensamento social brasileiro. Então, Caio Prado Júnior, Gilberto Freire e o Florestan Fernandes, principalmente. Então, se fala sobre o papel do chefe de família, do pai para a manutenção das relações de poder durante a colonização, né? O homem que controla tudo. Naquele período, a forma de organização social mantinha, então, as mulheres em uma situação social de subordinação, mas que era diferente de acordo com seus papéis sociais, de acordo com a posição que essas mulheres ocupavam na sociedade. Como eu disse, o fator racial era determinante para isso, sendo que as mulheres brancas de classe dominantes cabiam uma função, a de esposa, a de mãe, dos filhos legítimos, casavam cedo, saíam do poder do pai para o poder do marido, sendo que, né, raramente elas podiam sair realmente de casa, né, a não ser que iam para a igreja, alguma coisa assim, né. Por outro lado, as mulheres negras, para elas, dentro da família patriarcal, para elas tinham uma outra função ali, né, outro papel. Então, elas tinham lá a função de as coisas da casa, tinham que fazer, mas também satisfazer os desejos do senhor, né? Então, enfim, serviços sexuais ali, enfim, estupro, é isso mesmo.
como eu disse no começo, né? É uma questão importante porque é a partir daí que o abuso das mulheres negras surge, aliás, a partir desse abuso das mulheres negras que surgem muitos filhos bastardos dos senhores, né? A miscigenação. Então, a tão falada miscigenação, que, nossa, olha, o caráter nacional brasileiro é um povo miscigenado e tudo mais, na verdade, tem origem no estupro, né, das mulheres negras, assim como das indígenas também, mas não vou falar sobre isso. A família patriarcal ela foi um dos aspectos da história brasileira importante para a reflexão dos lugares que as mulheres brancas e negras ocupavam e ainda ocupam na sociedade até hoje, né? E também para o entendimento das heranças patriarcais no imaginário do povo brasileiro. Então, racismo e a opressão de gênero são elementos estruturais de marginalização social e deve ser analisado junto com o processo de consolidação do capitalismo no Brasil, da própria formação do Brasil enquanto Brasil, né? Isso tudo faz parte da nossa história, né? Da nossa estrutura, como se fosse uma casinha, essa é a estrutura, né? A gente pode entender que a situação marginalizada da mulher é inerente ao modo de produção capitalista, já que o desenvolvimento capitalista no Brasil se deu impregnado da dominação patriarcal e também de um caráter fortemente racista. Então, dessa forma, o racismo e a opressão de gênero são elementos estruturais, falando várias vezes, para ficar bem claro, que são elementos estruturais de marginalização social, inclusive até os dias atuais, né? Então, fica claro que para Saffioti, o patriarcado não é o único estruturador da sociedade, né? Ela vai propor uma compreensão dos problemas sociais a partir da fusão entre patriarcado, capitalismo e racismo. E ela vai chamar isso, né? Surge aí o que ela chama de conceito de nó. É um nó, né? Como se fossem elementos, é uma fusão entre gênero, raça e classe social. Né? Então, com o desenvolvimento do capitalismo, a gente tem uma simbiose, uma fusão entre esses três sistemas de dominação e exploração, que até aqui a gente falou separadamente, né? Como se fosse classe, raça e gênero, para tentar tornar um pouco mais fácil também essa compreensão desse fenômeno. Mas, na realidade, o que ela está propondo, né, com essa ideia de nó, é que eles são inseparáveis. Então, para Saffioti, a gente tem um único sistema de dominação e exploração, que é patriarcado, racismo e capitalismo. Isso é uma coisa só, não são coisas separadas, né? É uma coisa só que se articula, né? De formas diferentes, porque ela fala que o nó é frouxo, né? Então se articula de formas diferentes, em cada situação, em cada contexto, em cada momento histórico, mas estão juntos, né? Então você não tem separadamente. Você não acaba com, vamos acabar com o machismo sem acabar com o racismo, e nem vice-versa, né? Então, é a partir da observação desses processos sociais brasileiros que ela vai amadurecer ali a ideia de nó, né? E então é impossível isolar a responsabilidade de cada um dos sistemas de dominação e exploração, né? Que estão fundidos ali nesse patriarcado, racismo e capitalismo, é uma coisa só, né? Então, não é uma coisa que uma pessoa não é discriminada porque ela é mulher, trabalhadora e negra. Porque, efetivamente, uma mulher não é duplamente discriminada, entendeu? Porque, além de mulher, ela também é trabalhadora assalariada. Ou, porque ela é negra e mulher. Não são variáveis diferentes, são determinações, são qualidades que tornam a situação dessas mulheres muito, muito mais complexas. Mas eu vou tentar explicar isso numa coisa mais concreta, que eu falei que eu ia fazer e acho que eu não fiz, né? Então, vamos tentar entender essa ideia do nó a partir de um exemplo que aconteceu, acho que foi ano passado, ou ano retrasado, não estou lembrada, de uma mulher negra que foi resgatada em uma casa em Minas Gerais em condições análogas à escravidão. Essa mulher, ela chama Madalena, ela tinha 46 anos e trabalhava desde os 8 anos na casa da família Milagres Rigueira. Além de não receber o salário, ela não tem direito a descanso, não tinha férias, não tinha liberdade de ir e vir, ainda usaram o nome dela para fazer um casamento de fachada com o parente da família ex-militar que já estava bem doente. Então, depois de 2 anos, ele faleceu, e com isso a esposa, a Madalena, passou a receber uma pensão de esposa de militar, que era um valor de R$8.000. Né? Mas esse dinheiro nunca nem chegou para ela. Esse dinheiro era apropriado pela patroa, porque, né, o casamento foi forjado com esse fim. Então, analisando essa situação, dá para a gente achar que é um sistema de tem um sistema de exploração, dominação e exploração, responsável pela condição da Madalena? Ai, gente, tô gaga. Peraí que eu tô com sede. Um segundo, que eu falei demais. Peraí. Vamos lá, que eu quero dizer o seguinte. Pensando no caso da Madalena, a gente pode dizer que foi só um sistema de dominação e exploração responsável pela condição dela?
É uma opressão só de gênero? É uma opressão só de raça? É uma opressão só de classe? Bom, a patroa dela também era uma mulher, mas uma mulher branca. Mas só isso explica? Enfim, fica aí a questão. Outro exemplo, eu vou falar sobre a minha experiência de estudos empíricos com trabalhadores e trabalhadoras rurais, né? Então, 70% das mulheres resgatadas de trabalho escravo de 2003 a 2013 se dedicavam a trabalhos rurais. E mais da metade delas eram negras. Agora, a situação que colocou elas em condição de vulnerabilidade social para ir parar em um trabalho escravo tinha a ver com o quê? Raça, classe ou gênero? Pelo conceito de nó da Safiotti, nem separa, não dá nem para separar. É um sistema só de dominação e exploração que funde patriarcado, racismo e capitalismo. É nesse nó que você vai ter a resposta ali, né? E aí, como é um nó frouxo, como ela diz, tem vários outros elementos também que entram ali para, enfim, formar cada situação. Então, bom, a região das mulheres, a faixa etária das mulheres, né? Enfim, diferentes ali que vão mudar a experiência, né? E agora, sim, falando sobre esse trabalho escravo contemporâneo, né? Acho que a gente não pode se enganar que isso acontece, no caso das trabalhadoras rurais, em fazendas arcaicas. Isso é um resquício de atraso. Não, isso acontece em grandes fazendas de produção de commodity, entendeu? Coisa para exportação, é mercado internacional. Então, de novo, entre 2003 e 2013, foram resgatados 10.709 trabalhadores em condições análogas à escravidão, só no ramo canavieiro. E em 2018, resgataram trabalhadores numa fazenda aqui de São Paulo, né, em Piracicaba, que vendia cana para Raízen, que é uma gigante multinacional, que é uma união da Cosan com a Shell, na produção de etanol e açúcar, uma das maiores exportadoras de açúcar do mundo. É uma grande exportadora também de etanol. Então, assim, esse trabalho escravo não é um resquício de um passado. Ele é uma permanência, ele existe. Não é que ficou porque é atrasado, não, porque é super moderno. É produção com umas máquinas incríveis, é mercado internacional, é multinacionais gigantescas, né? Que estão se baseando no quê? Em muitos casos, no trabalho escravo, né? Enfim, mas do total dos resgatados de condições análogas à escravidão, de trabalho análogo à escravidão, no país, 95% dos resgatados eram homens, mas, quando a gente olha para alguns estados, a proporção da relação entre homens e mulheres é diferente, né? Como no estado de São Paulo, por exemplo, a proporção é de 82% de homens para 18% de mulheres, né? Dentre essas mulheres, como eu disse, 70% se dedicavam ao trabalho rural. E 62% são analfabetas, e mais da metade são negras. E a compreensão desse longo processo que aconteceu no Brasil é o que ajuda a entender também esses exemplos, né? Então, é uma formação social machista, é uma formação social racista, elitista, que marginaliza grupos inteiros, né? Isso porque eu nem falei sobre os indígenas, que também é uma outra aula aí para falar sobre isso, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente não tem um resquício, como eu disse, não é um resquício do passado, é uma questão estrutural, né? E pensando um pouco nisso, mas principalmente, agora eu vou falar um pouco sobre a minha experiência também, né? Sobre essa questão de como que os trabalhadores rurais são também marcados por essa experiência toda que se construiu no Brasil e como eles são invisibilizados em vários aspectos, né? Porque a gente tem muito daquele discurso do agropop, o agronegócio é maravilhoso, o PIB do Brasil depende do agronegócio, sem ele a gente não consegue viver, oh meu Deus do céu. E muito dele está baseado ali em trabalho em condições de trabalho escravo contemporâneo, ou mesmo trabalho precário, às vezes não é trabalho escravo, é só um trabalho muito, muito precário mesmo, que leva ao adoecimento e à morte, né, inclusive. E esses temas são invisibilizados, e eu recentemente quis fazer alguma coisa sobre isso, e não é muita coisa que eu posso fazer, né, como uma socióloga no interior de São Paulo, mas eu comecei a fazer um canal de divulgação científica sobre esses temas, né, os temas ligados ao rural, trabalho rural, pequena produção, essa coisa do agronegócio, porque como vocês puderam perceber na minha fala, você tem uma formação de uma elite agrária aí que passou séculos, né,
E a elite foi, obviamente, mudando a característica dela. Então, hoje a gente tem, por exemplo, multinacionais, não é mais só o patriarca fazendeiro de chapéu. Isso também, né, isso ainda existe, está aí, mas junto com isso também se articula, com essa elite nacional, se articula também os interesses internacionais, né? E eles estão dominando aí há muito tempo, né? E essa dominação não é só em relação ao uso da terra, a propriedade da terra, né? A centralização da terra também, a concentração, mas também é uma ideologia, né? Então, você cria um discurso que parece que é bom para todo mundo, um discurso de uma verdade que parece, não, o agronegócio é o que salva esse país, meu Deus do céu. E não é, eu sei que não é, não só porque a minha pesquisa em si estudou isso, mas porque tem um monte de pesquisas que mostram isso, assim, na sociologia, na geografia, na antropologia, na engenharia de produção, tem muitas pesquisas que estão mostrando, feitas na academia, que vão mostrar esse outro lado do agronegócio, que é um lado que não se fala, é um lado que não se fala porque não se quer falar, né? Melhor do que as pessoas não saibam que alguém morre de cansaço num canavial por cortar cana, né? Ainda mais porque o agro é pop, então não pode falar sobre isso, né? E aí eu falei, bom, eu queria falar sobre isso, acho que é importante falar sobre isso. Por isso que eu criei um canal no YouTube de divulgação científica de temas do mundo rural, o canal Lamparina. Então se inscrevam no canal Lamparina. É muito recente, eu comecei faz pouquíssimo tempo, mas a ideia é ir falando de pesquisas que vão apresentar isso, né? No canal eu não falo especificamente sobre a questão racial, ou ainda não falei sobre a questão de gênero, mas com certeza falarei em algum momento, né? Mas a ideia é trazendo, assim, esses elementos para mostrar esse outro lado do agronegócio, né? Para mostrar também que a gente tem uma escravidão que acabou oficialmente, mas que na prática a gente tem ainda regimes de trabalho muito próximos ali, né? Talvez tenha chibata, mas com a liberdade restrita, com certeza, em muitos casos, né? E eu acho que é isso, né? Não falei nem uma hora, menina. Que bom. Tem tempo para discussão. Também não respirei, né? Meu Deus do céu. Nossa, eu tô até com sede. Imagina, que é isso. Foi muito bom a gente ouvir, Tainá, várias coisas, né? Você estava falando sobre várias áreas da ciência que estudam essas questões, né? E o direito, por exemplo, na questão trabalhista, não tem como a gente fechar os olhos para isso, né? Inclusive também para desenvolvimento das políticas públicas, né? Para a inclusão disso daí. Então, eu achei muito interessante. Então, agora a gente pode ter, se der, se vocês quiserem, né, um debate. Não sei se foi tudo claro que eu falei também, que acho que eu falei meio rápido. Não sei se tem alguma dúvida. Fiquem à vontade para perguntar. A gente vai abrir sim para as perguntas. As meninas que estão com a câmera fechada, pode escrever no chat também, ou pode perguntar. O Christian já deve ter umas 500 perguntas aí, tudo bem. Mas porque é interessante, é um tema, porque assim, até os grupos de pesquisa, a gente tenta trazer discussões um pouco que fogem só dessa área essencialmente jurídica, para nos fomentar materiais de pesquisas novas, né? Como professor de metodologia também da casa, minha preocupação é sair daquela coisinha, olha, eu vou falar sobre a redução da maioridade penal, eu vou falar sobre o direito aos alimentos. São coisas técnicas que são batidas, são fáceis, mas trabalhar essas questões sociais, políticas, como o direito deve se portar, como julgar, porque para você, um juiz de trabalho, por exemplo, decidir questões como esta, ele tem que ter um mínimo de conhecimento histórico para saber que realmente tem essa questão do racismo estrutural, da questão do gênero mesmo, preconceito do gênero estruturalmente dentro de um sistema. E aqui, principalmente na nossa região, Tainá, Jaú, ela foi um polo, assim, foi do café, cana-de-açúcar. A Raízen mesmo tem, acho que umas 3 usinas cercando a região aqui. No mínimo, tem até mais, né? Foram privatizando, foram comprando, aliás, né? As usinas aqui das famílias tradicionais,
aqui tem muito essa questão do sobrenome, então são coisas que influenciam politicamente, e os termos economicamente também, sem dúvida, mas hoje a gente tem reflexos de tudo isso, né? A gente verifica uma certa exclusão gerada dessa estrutura que já veio viciada lá de trás. Então, acho assim, a reflexão que eu fiz nesse sentido foi nesse ponto, né? Que essa questão estrutural, ela inclusive justifica a criação das políticas públicas, dá condições para reafirmações afirmativas. Então, você começa até a entender melhor por que cotas, por que certo tratamento diferenciado. A gente tem que pensar em questões como sendo uma forma de reparação jurídica pelo mal causado ao longo de séculos. E isso vem, como você bem explicou, é uma questão que veio lá da Europa, trazida para cá. E essa questão da colonização, que nem você disse, né, dos indígenas, é uma outra discussão, evidentemente, mas toda uma cultura foi imposta, não foi uma questão de opção. Então, é isso que pelo menos eu entendi, né? Não sei se eu estou no caminho certo, na linha certa, mas eu achei muito válido. E com isso dá para a gente fazer TCCs, fazer artigos científicos nessas questões, porque o pessoal fala, mas poxa, o grupo de pesquisa de novas tecnologias, direito e sociedade tem a ver com computador? Tem a ver com isso? Não. A tecnologia é algo que se aplica para facilitar o trabalho humano, para gerar o bem-estar social. A tecnologia é tudo que modifica o entendimento do funcionamento sobre alguma coisa. E entender o funcionamento do sistema, da questão da escravidão, a questão de gênero, a questão realmente de raça, né, como a gente falou bastante. Isso faz com que a gente mude o sistema jurídico, como o sistema jurídico enxerga essa questão. E isso nos aproxima na Constituição Federal. A gente fala que é uma Constituição cidadã, que é uma Constituição democrática. Nós três aqui, o Christian, eu, você, participamos ativamente desses grupos de estudo, que é uma ciência mesmo. Então, não é algo que foi colocado no papel à toa. Agora, aquilo que está no papel precisa sair do papel, precisa ser posto em prática. Como? Se você for atuar na área jurídica, na parte legislativa, na parte do judiciário, você vai ter que entender e aplicar da forma mais justa possível. Isso é justiça social, né? Isso é o acesso à justiça, é isso, gente. Não é somente você ir no fórum pleitear um direito. Não é somente ir na justiça do trabalho pleitear, mas é se autodeterminar. Então, assim, a minha reflexão passou um pouquinho por esse lado, né? Christian, você quer comentar alguma coisa, fazer uma pergunta, as meninas também? Então, professor, diante de tudo que a professora Tainá falou, eu pensei várias coisas ao mesmo tempo, né? Que uma coisa que o professor citou, né? Que também é importante na questão das cotas, né? Que tem a questão das cotas para alunos de escola pública, né? Os alunos, né, que são negros, né? Que não só, né, pelo Enem, mas outros vestibulares também utilizam aquela chamada, né, PPI, né? Que é pretos, pardos e indígenas, né? E também tem vários outros fatores, né? E diante de toda essa exposição, eu lembrei de duas grandes, né, filósofas que eu estudei, né, no ensino médio, né? Que uma é a Hannah Arendt, né, que ela fala daquele conceito da banalização do mal. E se nós vamos pensar diante de todo esse contexto histórico-social que o Brasil tem, né, da questão, né, do patriarcado, racismo, machismo, né, diante de tudo que teve de acontecimentos, né, de exploração e tudo mais, tem esse conceito de banalização do mal que não ficou somente no passado, está também na atualidade, porque a gente vê muita questão de violência por parte da polícia, né, contra as pessoas que são negras, mulheres, né,
E, tipo, isso atribui muito, né, no que a Hannah Arendt diz, né, de banalização do mal, ou seja, uma coisa que é tornada como se fosse comum, né, no dia a dia, né, no cotidiano. E eu lembrei também de uma outra filósofa que eu, inclusive, fiz um trabalho sobre ela no ensino médio, que é justamente a Simone de Beauvoir, né, uma grande, né, filósofa feminista, né, e eu acho muito interessante os conceitos, né, que ela atribui, né, que ela, a Simone de Beauvoir, ela foi muito importante, né, nessa questão do feminismo, da importância dos direitos das mulheres, né, e às vezes eu paro e penso, né, será que se a Simone de Beauvoir até hoje estivesse viva, como será que ela veria toda essa questão das opressões que as mulheres, infelizmente, ainda sofrem na atualidade, né, que muitas das vezes o direito ele está posto, positivado na lei, mas que infelizmente ele não é aplicado ou efetivado da maneira correta no dia a dia, sabe, na realidade, na prática. Então eu procurei fazer um paralelo que eu acho que essas duas filósofas, né, a Hannah Arendt e a Simone de Beauvoir, elas são muito importantes porque elas trabalham todo um conjunto de aspectos, né, históricos, sociais, né, de lutas, né, então eu acho isso é muito importante de todo esse contexto histórico do Brasil. A Ana Beatriz quer falar? Você abriu a câmera, Ana? Oi, eu abri mais para fazer companhia, assim, vamos dizer. Mas muito bom a discussão aqui, né, o debate que abriu aí. Realmente, não só na questão, né, de mulheres, com certeza muito mais também para mulheres, existe mais discriminação, mas também essa questão de escravos, né, nem sempre são escravizados, vamos dizer assim, apenas mulheres, né? Mas também, por exemplo, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial foi muito uma discriminação por conta da religião, não só com mulheres, mas também com homens, e abusavam desses escravos, né? Vamos dizer, dessas pessoas que eram ali levadas em cativeiro, né? Vamos dizer, para judiar mesmo, né? E não só, com certeza, muito mais com mulheres, essas mulheres, com certeza, a gente sempre teve mais discriminação, né? Sempre existiu mais preconceito, com certeza, também. Às vezes a gente está no meio, em algum lugar, assim, que com certeza a gente tem voz, tem capacidade para fazer aquilo, mas se tem um homem do nosso lado, com certeza vamos escolher conversar com o homem, ouvir mais a opinião do homem, né? Isso é fato, infelizmente ainda existe, né? Com certeza tem que ser muito, muito mudada essa mentalidade, né? Do mundo, não apenas do Brasil, mas que com certeza no Brasil existe muito preconceito, né? O Brasil tem muito, muito preconceito contra mulheres, contra pobres, contra negros, gente da periferia, pessoas de todas as áreas, e na realidade todo mundo igual, né? E muito pelo contrário, muitas vezes uma pessoa branca, rica, é muito mais pobre de espírito do que uma pessoa que mora, por exemplo, em uma favela, que é negro. Eu acho que esse tipo de coisa não deve ser levado em consideração. Ah, ser mulher, é de uma periferia, é pobre, é negro. Isso não altera em nada, né? Simplesmente a pessoa, quem a pessoa é. A pessoa humana, né? A gente tem que olhar mais para a pessoa humana. É muito legal essa discussão. Bacana. Até você falando isso, Bia, até me deu agora, não sei, uma luz aqui, eu estive essa semana na Casa da Mulher Jauense. É uma secretaria de políticas públicas para as mulheres. E elas abordam essa questão, principalmente contra o combate à violência doméstica, e tem muitos projetos, né? Inclusive, já te convido, viu, Tainá? Eu tenho contato com a secretária e ela organiza muito esses bate-papos. Então, se você quiser,
uma visibilidade assim nacional muito forte, né? Inclusive a doutora Graziela Lima, não sei se você conhece a Grazi, ela foi nossa professora, que eu também fui aluno nas faculdades integradas, né? E elas começaram um trabalho muito bacana, elas criaram uma ONG também em relação à mulher. Então, são discussões que a gente está tentando trazer para a sociedade, e nesse âmbito da questão do gênero mesmo, do fato de ser mulher, da importância da mulher, está sendo muito bem trabalhada por essa secretaria. Então, ela começou um tempo atrás, chamava o projeto da Casa Rosa, hoje é Casa da Mulher Jauense. A amplitude é muito maior. Então, é uma forma, assim, bem legal, né, que foi criada, né, nessa questão de transformação mesmo, de pensamento, né. Gabi quer falar, será? Ou eu posso falar também? Eu vou falar um pouquinho. Eu gostei muito da fala da professora Tainá em falar desses elementos. Normalmente as pessoas pensam que o machismo é o machismo, né? O racismo é o racismo, mas está tudo interligado. E essa conexão muitas vezes a gente não faz. E isso me surpreendeu aqui porque eu mesmo não fazia. Tá tudo conectado e a gente tem que trabalhar todos esses elementos juntos para conseguir, de fato, né, vencer tudo isso. Porque, olha, a gente já está no século XXI e essas questões ainda permanecem, né? E é muito, muito triste essa realidade que a gente vive. Acho que era mais isso mesmo que eu queria ressaltar. Bacana. Tá vendo, Tainá? A resposta tá bem legal, assim, com os nossos alunos, né? Que bom, gente. Eu fico bem, bem contente com isso, que eu acho que a intenção é sempre essa, né? A gente propõe as discussões não só para falar coisas legais, olha, os autores incríveis, mas para a gente poder pensar também, né? Assim como a professora de sociologia do Christian, meu Deus, que pessoa maravilhosa que você leu Hannah Arendt e Simone de Beauvoir, entendeu? Que professora incrível, parabéns para ela. Eu acho que quero comentar algumas coisas, né? Várias coisas, na verdade. Primeiro, só falar que, para o Vanderlei, eu fiz a minha pesquisa de campo do mestrado em São Manuel e em Barra Bonita. Então, rodei bem por aí, fiquei um tempo morando na região ali, só que no mestrado eu trabalhei com outras, não com trabalho rural, mas com pequenas propriedades que arrendavam a terra para a Raizen, né, e para a usina São Manuel também, inclusive. Então, conheci um pouco a região ali, que é a rodoviária de Jaú, já circulei muito por ali também, né. Enfim, mas o que eu queria falar, na verdade, é sobre a coisa da... é muita coisa que eu queria falar, peraí, deixa eu organizar na minha cabeça, né. Acho que primeiro essa coisa da questão da legislação e das cotas e tudo mais, e mesmo as políticas públicas, né, eu acho que na minha fala eu tentei trazer essa questão das legislações também lá, do período do Brasil Império e tudo mais, e da época que a gente ainda era colônia, para mostrar que a lei, ela não é neutra, né, ela não é isenta também de relações de poder. Então, você tem o que a gente acredita hoje, se a gente pensar hoje, né? O que o Estado tem que fazer, precisa fazer, isso é uma coisa. E tem o que o Estado faz, que responde, às vezes, a outros interesses que não tem necessariamente a ver com interesses do povo. Então, quando o Estado faz uma legislação eu vou pegar um exemplo da minha área, né? Para mudar a nomenclatura de agrotóxicos para dizer que não é altamente tóxico, fala só que ele é tóxico, não fala que é altamente, porque aí, enfim, né? Sabe, essas pequenas legislações que são feitas que a gente nem fica sabendo, ou as maiores, reforma trabalhista, reforma da Previdência, que são, existe um discurso que diz isso vai ser bom para isso vai ajudar naquilo, aquilo outro, mas uma prática é o empobrecimento da população, né? É o trabalhador numa condição mais precária. O aposentado não conseguindo se aposentar, na verdade, não vai ter aposentado nenhum mais, não vai ter aposentadoria. Então, são legislações que a gente vai vendo como que o direito também, na verdade, não é só o termo, a lei, né, a escrita, mas também a interpretação daquilo, como o Vanderlei falou, um juiz vai interpretar, mas aí você tem, eu estou fazendo uma pesquisa agora, estou num projeto, que eu estou fazendo uma parte da pesquisa que é analisar processos judiciais de trabalhadores rurais contra as usinas, por causa de adoecimento, por causa de, enfim, direitos não pagos, né, hora extra, coisa assim, mas principalmente adoecimento, né. E aí tem juízes que vão fazer uma sentença, assim,
Nossa, o cara é totalmente crítico, ele entende os processos sociais, ele entende que a empresa está querendo se aproveitar do trabalhador. Mas tem juízes que vão dizer, não, porque você não estava completamente dentro das normas, então não tem direito, sabe? Porque aí também tem isso, né? Porque não existe, né, a lei ou o Estado, né? Existem pessoas que compõem isso, né? Como essas pessoas vão se movimentar também ali é resultado de relações de poder também, de interesses, né? É muito, muito complexo. Então, mesmo em relação, mas se for da Constituição, e de fato, assim, a Constituição foi resultado de muita, muita luta e muita negociação também, então ela já é incrível, ela poderia ser mais incrível, mas, e mesmo ela tem alguns limites, ela ainda assim não é aplicada de várias formas, né? Se a gente pensar depois na legislação das cotas, por exemplo, né, e toda a discussão que tem até hoje sobre isso, que o pessoal, meu Deus, tantos anos depois, né, ainda tem, porque isso vai passar na frente os negros, eles vão ter prioridade, eu que paguei uma escola particular e sou branco, meu Deus, sofro porque sou branco, porque sou rico, que vida difícil. E, na verdade, de fato, é uma reparação histórica, né? Assim como outras políticas afirmativas, são reparações históricas, porque a gente entende que existe uma história em que o Estado agiu para colocar essas pessoas todas lá atrás. Então, não é que vai ter uma competição, vou dar um exemplo do vestibular, né? Sei lá, de um Enem da vida. Na competição está igual aqui, aí o negro vai ter cota e ele vai sair na frente. Não, porque ele está lá atrás. Não é uma competição que começa em pé de igualdade, né? Porque tem uma construção histórica que colocou ele lá atrás, em acesso à educação, acesso a oportunidades e tudo mais, né? Então, enfim, são políticas importantes, mas não resolvem, por quê? Porque a gente, é um problema muito mais que só uma questão individual, as pessoas são assim e tal, é uma questão de pensamento social mesmo, né? Como é que esse pensamento aparece na mídia, como é que esse pensamento aparece nas escolas, na lei, na aplicação da lei, sabe? Então, é um tipo de discussão, de desconstrução que tem que ser feita culturalmente mesmo, né, no pensamento, né. E eu acho que é muito... Depois eu falo as coisas que o Christian falou, eu queria falar sobre isso que a Ana falou também, que é muito aquela coisa de, mas é todo mundo igual e tal. Então, em teoria todo mundo igual, todo mundo é igual. Mas a gente não vive em um mundo que as pessoas são tratadas como sendo iguais, né. Então, justamente por isso que tem que ter a defesa da mulher, tem que ter a defesa das cotas, tem que ter o dia da consciência negra, tem que ter isso, né? Porque, apesar de, mas somos todos humanos, somos todos iguais e tal, a gente talvez possa achar isso pessoalmente, de viver assim, né? Eu, vocês aí, a gente pode viver desse jeito. A gente sabe que socialmente não é assim que funciona. Que socialmente esses grupos são marginalizados, e quando a gente fala marginalizados, é uma palavra bonita para dizer que eles estão ferrados, né? Eles estão ferrados. Oportunidades piores de trabalho, salários piores, então é trabalho escravo porque não tem um outro trabalho, é trabalho precário, é adoecimento, é morte, né? Se a gente pensar agora, pensando nessa questão da Casa da Mulher e tal, já há quanto tempo, né, se tem uma luta contra a violência contra a mulher e tal, e isso não é só uma questão de preconceito, né, isso é uma questão de pensamento, e comportamento e cultura, então, de fato, na cabeça de alguns homens é muito plausível, porque ele vive em um mundo, porque ele aprendeu isso, sei lá, vendo novela, entendeu, que ninguém bate na mulher na novela, quer dizer, algumas aconteceu isso já, né? Mas hoje em dia não estou vendo mais isso. Mas você tem outras formas de mostrar que o homem pode escolher o que a mulher vai fazer, que ela vai usar, que ela vai. Não pode fazer isso, não pode usar esse batom, não pode usar essa roupa. Não... Então, existe uma lógica em que não é só tipo um preconceito, não é só um conceito que se tem antes sobre a mulher, né? É mais profundo do que isso, entende? É muito mais profundo do que isso, porque tá arraigado, tá lá dentro, tá no pensamento da pessoa que acha que, não, se ela não vai fazer o que eu quero, vai ficar comigo, eu vou ter que pegar no braço dela e dar uma porrada na cara dela, entendeu? Ou então, se ela não quer ficar comigo, eu vou ser obrigado a assassiná-la, vou ser obrigado, entendeu? Isso, é o homem achar que tem o direito sobre, não é nem só sobre o corpo, é sobre a vida da mulher, entende? É muito, muito profundo, é muito, muito horrível, né? E essa questão, falando da Simone de Beauvoir, né, acho que foi uma ótima referência, inclusive, quando eu fui preparar, eu falei, será que eu falo? Eu falei, acho que vai ser demais. É muita coisa para trazer para essa aula, né, pelo amor de Deus. Mas é uma autora importantíssima, né, a gente tem, dentro do feminismo, a gente tem ali ondas, né, então a primeira onda do feminismo, a luta pelos direitos
civis, né, de voto e tal, né? Aliás, políticos, de voto e tudo mais. Aí depois você tem uma segunda onda, que é quando está Simone de Beauvoir também, que tem a ver com direitos sexuais, a liberdade e tal. Isso tudo tem a ver com um feminismo muito branco também, né, porque quem podia votar nas mulheres que sabiam escrever, né, então eram mulheres brancas. Para uma mulher branca que sempre foi reprimida sexualmente, é importante se libertar sexualmente. Para uma mulher negra que sempre foi sexualizada, é diferente, entende? Porque ela sempre é colocada como objeto sexual. A gente nunca teve uma globeleza que foi branca. Você entende como? É uma coisa tão pequena, então parece tão boba, mas aquilo ali é um retrato de um pensamento patriarcal, machista, racista, passado, mas também presente, né? Como aquilo permanece, né? E aí depois você tem uma terceira onda, que aí você tem outros tipos de feminismo, várias discussões diferentes sobre direitos e também sobre essa questão do feminismo negro, feminismo branco, feminismo negro, feminismo liberal, feminismo, enfim, milhares, que agora tem muito. É uma discussão muito grande. Mas eu acho que a Simone de Beauvoir estaria exilada fora do Brasil, provavelmente, né? Porque ela estaria sendo perseguida pelos grupos extremistas, porque como é isso de você falar que não nasce mulher, torna-se mulher, entendeu? Que absurdo. Quando ela fala isso, o que ela quer dizer? Ela quer justamente dizer que a construção do que a gente entende hoje como gênero é social. Então, bom, eu acho que eu como professora, sou mulher, estou aqui, vou colocar um colar, passar um batonzinho, ficar arrumadinha para dar minha aula. Eu não vou vir aqui de qualquer jeito. Por quê? Porque se eu fosse um homem, eu poderia colocar uma camiseta, talvez um boné, até, por que não? E dar minha aula de bermuda. Poderia. O julgamento que uma mulher passa a ter por várias pequenas coisinhas é diferente. Por quê? Porque eu nasci, cresci e vivi num mundo que a mulher é respeitada, porque ela está arrumadinha, minimamente arrumadinha. A seriedade vem disso aí, de estar um pouco arrumadinha. Então, eu cresci e vivi, agora eu amo, adoro usar colares, adoro estar arrumadinha. Não é uma coisa que, eu sou obrigada a estar arrumadinha, não quero. Não, mas eu entendo que isso foi uma construção que me levou a isso, entendeu? E isso é um exemplo muito bobo, mas a gente pode pensar em outras coisas. Então, se torna mulher quando se entende que a mulher, ela é a companheira do homem, ela vai fazer a comida, ela vai cuidar da casa, ela vai cuidar do homem, o homem foi ruim com ela, o homem xingou, mas ela vai entender, porque a mulher é compreensiva. Isso se constrói socialmente, essa ideia do que a mulher se constrói, né? Agora, se a Simone de Beauvoir fala uma coisa dessa hoje, se ela estivesse viva, falasse isso, ela ia ser excomungada, apedrejada, perseguida, né? Porque o pessoal acha que, quer dizer, então, que você não nasce mulher, quer dizer que você não é, mas você é uma mulher, você nasce mulher. Mas ela está falando sobre a construção dos papéis de gênero, né? Não esses termos, mas enfim. A ideia é um pouco essa, né? E essa coisa da Hannah Arendt, tem uma outra discussão que eu já usei dela, que eu prefiro, que ela fala sobre a ideia de labor. O que é o labor? Ela fala assim, quando as pessoas se tornam só força de trabalho. Então, ninguém está preocupado se com a reforma trabalhista, o trabalho intermitente, vai fazer a pessoa ficar, enfim, numa situação de insegurança financeira absurdamente grande, né? A preocupação não tem a ver com o sujeito, tem a ver com a força de trabalho. Eu preciso de um trabalhador que faça esse trabalho aqui, que ganhe tanto para poder economizar, então vamos fazer uma lei para isso, ok, os grandes empresários, o Estado, fizeram esse acordo, beleza, vão implantar essa reforma trabalhista que estava já sendo falada já há um tempão e conseguiu implantar ali no governo do Temer, né? Não é uma preocupação, as pessoas não são vistas mais como pessoas, entende? Não é uma coisa que tem uma preocupação, um sentimento, tem uma alma, tem uma humanidade, tudo isso é apagado, ela se torna simplesmente uma função. Sua função é entregar aqui a comida no delivery. Não importa se você tem uma filha, você está triste, não importa nada, entendeu? Você se torna uma função. A discussão do labor que a Hannah Arendt faz, que eu acho que para discutir alguns temas, eu prefiro mais do que a banalização do mal, apesar de também fazer todo sentido, né? Claro que ela estava falando muito mais daquele contexto ali da Segunda Guerra, do nazismo e tal, como a Ana trouxe também, né? A questão da Segunda Guerra, mas... deixa eu pensar aqui. Eu acho que assim, a gente pode ir por essa via, mas se você pensar, você tinha um contexto cultural, o que para a gente é normal hoje? Para a gente é normal hoje, sei lá, fazer uma videochamada, entendeu? Uma coisa normal, tranquilo. Na época da escravidão, ok, um escravo é normal, entendeu? Não tem alma, te bata nele.
sabe? Então, você tinha uma cultura que normalizava aquilo, porque uma coisa é quando você tem uma cultura que acha que aquilo não é muito bom, mas, de repente, aquilo se torna palpável e banalizado. Então, por exemplo, a gente não acha que, sei lá, morador de rua é uma coisa boa existir, assim, que as pessoas realmente não tenham nem como ter uma casa e morem na rua e fiquem submetidas ao frio, enfim, a toda a polícia, todas essas coisas, né? A gente não acha isso bom, mas a gente está acostumado. Agora, a gente acha super normal uma chamada de vídeo, e não é um problema. Não é um problema. O que eu quero dizer assim, uma coisa é você ter um padrão cultural de pensamento que aquilo faz todo sentido naquele momento. Então, fazia todo sentido nessa escravidão, porque não eram pessoas, eram mercadorias. Não era um escravo, um ser humano que está aqui sofrendo com frio, com fome, cansado. Não, isso é uma mercadoria, uma máquina. Igual você pega o seu celular e mexe, taca no chão quando você está bravo. Eu não faço isso, ninguém faz isso, na verdade. Mas, enfim, tem quem faça. Sei lá, fica bravo com o computador e dá uns tapas no computador, sabe? É uma máquina, era assim que se via os escravos, né? Então, não era nenhuma questão de banalização do mal. Porque no pensamento ali, aquilo era super normal e comum, entende? Talvez hoje, claro, se a gente pensar na ação genocida da polícia em relação à população negra, isso sim. Com certeza sim. É o que nem o próprio pessoal do Covid, né? Foi tratado como estatística. São vidas, são famílias que perderam seus pais, que tem crianças que estão, inclusive, eu ouvi que acho que estão indo para adoção porque os pais ambos faleceram por causa do Covid. Como vai tratar uma questão como essa? E a gente vai ficar sendo negacionista até que ponto? Vai agora privatizar o SUS? Se com o SUS já prestando essa brilhante assistência que ele está prestando, se retira isso da população mais carente, e não só da carente, mesmo. Eu tenho plano de saúde por causa da escola que eu dou aula, mas meu pai e minha mãe não têm. Ele vai pelo SUS. E como que a gente vai se portar, né? É complicado. Fala, Cris. Bom, professor, um outro aspecto que eu também queria abordar, que eu também estava assim pensando, é justamente nessa questão, né, que a professora Tainá trouxe, né, na questão do contexto histórico e social do Brasil, naquela questão do tráfico, né, de escravos, né, a questão do racismo, né, com as pessoas negras e tudo mais. E aqui eu estava pensando nos grandes líderes, né, negros, né, e é que eu coloquei assim, que teve, né, o Zumbi dos Palmares, né, o Mahatma Gandhi, né, que foi um grande líder, né, indiano, Martin Luther King, né, que ele visava muito na questão da igualdade dos direitos civis, né, lá nos Estados Unidos. E às vezes eu paro e penso, né, naquele discurso famoso do Martin Luther King, né, que ele falava, I have a dream, né, eu tenho um sonho, né, um sonho de igualdade, né, entre brancos e negros. E como a Gabriela disse, né, estamos vivendo no século XXI e todas essas questões do passado ainda estão muito presentes na atualidade, né, e eu penso assim, né, além desses líderes que eu citei, né, os que já foram, né, por exemplo, presidentes, né, você tem o Nelson Mandela, que foi presidente da África do Sul, né, ele passou, né, por tudo aquilo que ele passou, naquele contexto que ele viveu, né, ficou mais de 27 anos preso por conta do apartheid. Depois teve, né, nos Estados Unidos, que foi o Barack Obama, né, o primeiro presidente negro, né, que depois ele foi eleito e reeleito, né, e agora no contexto atual tem a Kamala Harris, né, que é a vice-presidente do Joe Biden, né, que ela é negra também, né, tem essa ascendência. Então, essa questão racial, ela está muito presente, mas que, infelizmente, os negros sofrem muitas opressões. E eu assisti já um documentário, eu sempre gosto de assistir documentário, assisti mais de 3 vezes, que é um documentário americano que tem na Netflix, que chama A 13ª Emenda. É um documentário que foi lançado em 2016, tem cerca mais ou menos de 1h40, 1h50 mais ou menos, mas é um documentário muito interessante que aborda todo o contexto da 13ª Emenda dos Estados Unidos, mas diante de todo um contexto histórico e social dos Estados Unidos. Então, desde aquela época, 1600, 1700, né, com Winston Churchill, e foi passando de governo para governo,
né, mostrando toda aquela questão de políticas públicas que foram sendo adotadas ao longo dos governos, né, dos Estados Unidos em relação à questão do racismo, né, aí mostra no comentário as estatísticas, né, da população carcerária, que ao longo dos Estados Unidos foi cada vez mais crescendo, né, no número de negros, que foram cada vez mais sendo englobados na população carcerária. Aí eles relataram também, historiadores, sociólogos, com a questão da violência, a questão das drogas, né, e até mesmo negros contando, né, seu depoimento, que assim, eles falaram, eles estavam numa rua, andando com seus amigos, né, e seus amigos eram pessoas brancas, e eles estavam andando normalmente, só que quando a polícia passava, logo já olhava para quem? Né, para o rapaz, né, negro, né, então, é complicada essa situação, porque o negro, ele é uma pessoa normal, e como todas as outras pessoas, mas o fato de ele andar com uma pessoa branca, se de repente passar um policial, vai achar que ele pode estar usando droga, né, pode achar que ele é bandido, né, então associa muito essa questão, né, e é complicado, né, todo esse contexto, né. E aí, às vezes, eu paro e reflito assim, né? Será que essa frase do Martin Luther King, I have a dream, eu tenho um sonho, será que um dia vai se concretizar? Será que um dia o mundo, a humanidade, vai deixar de existir o racismo? Será? Sabe, eu sempre faço essas reflexões, sabe? Pensando, nossa, se o Martin Luther King hoje estivesse vivo, como será que ele pensaria todo esse contexto, sabe? Entre passado, presente, futuro, sabe? Então, eu achei interessante fazer essas abordagens também. Eu acho que, assim, mais do que a gente ter esse exemplo, nós temos que ser exemplo. Nós temos que ser o Martin Luther King, a Hannah Arendt, várias pessoas que lutaram contra isso, né? Na parte acadêmica, a gente tem essa liberdade de cátedra, de expressar opinião, a gente tem que lutar ainda para ter essa liberdade, porque estão tentando nos calar, e a gente precisa fazer discussões como essa, né? Para levar um pouquinho mais, um pouco de senso de humanidade, né? Acho que os direitos humanos, como a gente sempre fala, é realmente uma construção, mas até que ponto a gente vai permitir que tudo se torne normal, e não é normal. Algo que está estruturado, está enraizado, ele precisa ser revisto, mas na raiz mesmo, no plano. E isso é complicado, né? Eu acho que várias coisas, né? Quando você fala sempre são várias coisas, né? Muito complexo. Acho que primeiro, assim, eu acho que quando eu falei da banalização do mal, da Hannah Arendt, talvez não tenha sido tão clara, porque é uma coisa bem complexa. Então, enfim, não quero deixar claro que eu falei muito superficialmente mesmo aqui sobre isso. A gente pode depois, em algum momento, falar sobre isso, ou vocês podem também pesquisar, né? Também. Mas sobre essas lideranças negras que o Christian fala, eu acho que, assim, você citou bastante gente que tá em lugares diferentes, assim, de um espectro ideológico, vamos dizer assim, né? Porque, por exemplo, uma coisa é você pensar no Martin Luther King, que também tinha uma percepção, sei lá, pacifista, dessa questão de combate ao racismo, né? A gente também pode pensar, que você não falou, mas no Malcolm X, por exemplo, né? Que tinha uma outra percepção que não era pacifista em relação ao combate ao racismo, né? Uma coisa é você pensar, também, sei lá, num Gandhi, lá na Índia, que tinha uma ação também, que nem era tão só racial, também tinha uma questão política ali muito grande em relação à Índia, à independência, em relação à Inglaterra e tal, mas que também era pacifista. Agora, outra coisa é você pensar, sei lá, num Barack Obama, por exemplo, entendeu? Que aí, apesar de os Estados Unidos ser um país profundamente racista também, né, que, inclusive, assim, muito estrutural também o racismo lá, com certeza, mas ele se tornou presidente, ele teve ações também imperialistas em vários países em desenvolvimento também, né, na Arábia, desculpa, meu Deus, no Oriente Médio, na América Latina e tudo mais, né, então, como eu disse, né, não dá para a gente pensar só a questão racial isolada de outras questões. Eu falei sobre o feminismo também, então a gente pode pensar no feminismo
liberal, branco, que vai falar não, mulher tem que poder usar o batom vermelho, e ok, tem que poder usar o batom vermelho, com toda certeza, só que aí vai ter milhares de propagandas das marcas todas, sei lá, vendendo batom para as mulheres usarem, para serem usadas de batom. Ok, acontece que essas marcas também usam trabalho escravo, sei lá onde, para captar o material que faz aquele batom, entende? Que é o trabalho escravo de mulheres negras, então é mais complexo que só, tipo, figuras importantes, lideranças importantes negras querem dizer alguma coisa, né? Porque é uma coisa, você imagina, né? O Biden, obviamente, é um avanço gigantesco em relação ao Trump, né? Porque, pelo amor de Deus, em relação ao Trump também, qualquer coisa ia ser um avanço. Mas tem uma série de questões também ali no governo que ele está propondo, algumas coisas que ele propõe, e não é só porque tem uma mulher negra vice, isso inclusive é usado politicamente, né? Vamos colocar a mulher negra vice dele? Porque aí, já é uma coisa que parece que faz toda a diferença, sabe? Pode fazer? Com certeza, porque ela também tem uma ação política importante, né? Mas a gente não pode achar que isso é um passo para a resolução, né? Porque tem outros interesses ali que, às vezes, são contrários ao que a gente está esperando, né? Então, em relação à população carcerária, por exemplo, americana também, né? Como é que se construiu isso? Como é que se construiu o encarceramento da população, né, da população negra? Lá, aqui também, porque aqui uma boa parte é negra também, né? Enfim, uma boa parte, eu quero dizer quase 100%, né? Se a gente inclui os pardos também aí, na além de pretos e pardos. Isso é uma construção histórica também, né? E aí, se a gente vai conseguir ver algum dia, não sei, eu sou meio pessimista, viu, Christian? Eu não tenho muito fé em quase nada. Eu acho que a luta tem que acontecer, acontece, então os movimentos se movimentam, obviamente, né? Eles vão ali agir, vão reivindicar, a gente reivindica por meio de políticas públicas, reivindica por vários meios, mas tem que ter uma mudança no pensamento social, entendeu? E eu acho que, nesse sentido, aí eu concordo com o Vanderlei, a gente tem que fazer também nosso papel nos nossos espaços e tentar questionar uma piadinha, falar, por que isso, por que aquilo, né? Enfim, né, se a gente pensar no caso, por exemplo, daquela, isso é um caso bem recente, né, daquela mulher grávida, ela chama, peraí que eu abri aqui a matéria para ver o nome dela e eu esqueci de novo. Ela chama Kathleen, aquela mulher grávida de 4 meses que foi morta em um tiroteio lá no Rio de Janeiro, agora, né, acho que foi, tipo, dia 9, assim, pelo que eu estou vendo aqui na matéria, rapidamente. É uma situação que não é nem que, olhei, pensei que era um bandido e atirei. Não, essa lógica da bala perdida, né, que, na verdade, não, a polícia entra para matar. E não importa quem, entende? Porque aí você tem um pensamento que está na instituição polícia, não é que aquele policial é malvado, é a instituição polícia que forma esses policiais, que coloca também os negros como uma ameaça. E coloca também, tipo, a polícia como tendo o direito e liberdade sobre qualquer coisa. Se você põe o pé no morro, pronto, você faz o que você quiser, entendeu? Agora, se você pega... É muito engraçado quando você vai analisar as manchetes, assim, né? Então, quando é um branco, por exemplo, que é preso em caso de tráfico de drogas, alguma coisa assim, aí, no primeiro que eles nunca colocam o nome da pessoa, né? Porque não quer expor a pessoa. Aí fala, suspeito de alguma coisa, sabe? Portando substâncias. Aí você tem um negro, traficante é preso com drogas pesadas. Eu estou sendo um pouco caricata aqui, assim, mas é só para dizer que existe uma construção que está em todos os lugares, não é só a polícia, não é só a mídia, não é só a gente, é tudo, é uma estrutura toda muito complexa ali, né? Mas é isso, é uma estrutura, então, de fato, você pode mudar a rebarba, que a minha casa está com problema, está com infiltração porque a estrutura está uma desgraça. Mas eu vou fazer o quê? Vou pintar a parede, põe uma textura na parede, que aí engana a infiltração, entendeu? Você pode fazer isso, vai enganar a infiltração por um tempo, mas ela ainda existe, entende? Então, eu acho que para ter uma mudança efetiva mesmo, é uma mudança estrutural, e isso demanda muito tempo, demanda uma mudança de pensamento, que é muito difícil de ser feito, né? Mas tem que lutar para, né? E caminhando, caminhando que senão a gente estaria até agora com pessoas escravizadas oficialmente, né? Extraoficialmente acontece, mas oficialmente ainda, então, porque tem luta que as coisas caminham, né? Para o ideal, talvez não, mas caminham para alguma melhoria, né? Sim. Acho que a Bia levantou a mão, né, Bia? É verdade, Bia, perdão. Estou falando aqui, até perceber. Eu achei maravilhosa a questão que você colocou da globeleza, Tainá. Nunca ter sido uma globeleza branca.
Nunca tinha parado para pensar nisso. A hora que você falou, eu falei, meu Deus, é realmente, tipo, às vezes a gente acha, olha, representatividade, é uma mulher negra, né, ali na televisão, no auge ali, mostrando a beleza, e na realidade, né, é um grande problema, com certeza. Eu achei maravilhosa essa colocação, nunca tinha parado para pensar nisso. E também, né, uma outra questão, a hora que o Christian estava dando exemplos, acho que foi nessa semana, eu estava assistindo Grey's Anatomy, né, e veio uma questão de um menino que foi baleado no pescoço, atingiu a artéria dele, tudo, e ele chegou no hospital praticamente que morto. Aí veio os policiais atrás, que o menino estava algemado já na maca, tipo, com um tiro no pescoço, o que o menino ia fazer, entendeu? E normalmente, quando chega esse tipo de coisa no hospital, não estão algemados, entendeu? Brancos, né, no caso. Agora, aquele menino negro, com um tiro no pescoço, na artéria, praticamente morto já, estava até preso ali com algema e tudo na maca, né? E aí trouxe essa questão, né, que... Aí o porquê que aquele menino tomou um tiro? Ele estava... fizeram a operação nele, a cirurgia nele, ele voltou, só que aí ele deu um depoimento, né, que ele ainda tinha que dar um depoimento do que aconteceu, do que ele estava fazendo, porque os policiais viram de longe ele pulando o muro da casa. Porque aí... Por que ele estava pulando o muro da casa? Nem quiseram me questionar. Os policiais já saíram atirando, entendeu? Aí, por que ele pulou o muro da casa? Porque era a casa dele, e ele sempre esquece a chave da casa dele. Então, ele pula o muro nesses casos. Ele não viu polícias por perto, a mãe dele não estava na casa, nem os irmãos estavam na casa, e aí ele tomou o tiro de longe, sem a polícia nem querer saber por que ele estava pulando também, entendeu? Tipo, tá bom, é errado, né? Com certeza é errado. Não estou defendendo a questão da polícia atirar, mas às vezes é um bandido que tá armado também, a polícia para se defender, aquela coisa. Não estou defendendo, tá deixando bem claro. Mas a polícia precisa atirar. Tá bom. Só que eles nem quiseram ver se o menino estava armado, se o menino estava roubando, se o menino estava de alguma coisa. Viram de longe o menino pulando o muro da casa e já saíram atirando, entendeu? Então, isso, né? Foi uma representação aí da série, né? Porque traz muitas questões de preconceito mesmo, a série. E, pro fim, o menino acabou que morrendo, e depois os médicos trouxeram essa questão muito mais forte, né? Que muitas vezes um branco não é levado assim. E muitas vezes brancos que vão parar no hospital porque praticaram um crime, eles nem são presos, entendeu? Depois, a polícia nem quer questionar muito. E toda essa questão, né? Eu acho que, assim, a história do racismo, do preconceito contra negros, contra mulheres, vem de muito longe, né? De muito tempo, e a gente com certeza tem que reconstruir muito ainda os nossos pensamentos, tem que começar a questionar muito mais coisas, né? Porque da Globeleza eu nunca tinha nem... Nossa! Isso foi, assim, um grande... Sabe? Eu achei incrível a colocação aí. Para mostrar mesmo. Todos os vídeos da Globeleza passada para ver, para analisar. Com certeza. E, tipo assim, a mulher negra pelada, total, sensualizada, né? Não é uma representação. Né? Se torna um objeto. Exatamente. Com certeza. E até no carnaval mesmo, né? A mulher negra é colocada como o auge ali, né? No carnaval também, porque, nossa, o corpo é mais bonito. Não por qualquer outra coisa, porque o corpo é mais bonito, porque a pele é mais firme, porque tem todas as questões da mulher negra, né? Não porque simplesmente é uma mulher bonita. Não, e total também sensualização, né? Para o carnaval, que, sinceramente, eu não gosto, porque realmente é muita sensualização da mulher. Você não vê praticamente um homem ali para o meio, se tem homem ali coordenando todo aquilo, as mulheres peladas passando, desfilando na frente de todo mundo, né? Então, eu acho que realmente falta muito questionamento ainda nosso, né? Eu acho que assim,
Eu acho que tem um lado, que é essa questão dessa sexualização da mulher negra, né, que é uma coisa que acontece desde lá atrás, porque ela era aquilo que o dono, o homem branco, o senhor de engenho, não vai fazer com a esposa branca, enfim, digna, alva, maravilhosa, abençoada, o que ele quer fazer e faz com a mulher negra, porque a mulher negra é um objeto, né? E aí isso foi permanecendo na história. Então, quando você tem uma luta por libertação sexual das mulheres brancas que foram reprimidas, porque as mulheres negras sempre foram objetificadas, e aí, né, tem uma outra questão aí, né? Claro que hoje o que a gente pode pensar é assim, a gente fala muito sobre isso, mas a mulher pode usar a roupa que ela quiser usar, mas aí, mas ela tá ficando exposta e tal. E, de fato, eu acho que isso é uma discussão bem, bem complexa, sabe? Porque, de fato, é assim, bom, então a mulher não pode usar a roupa que ela quer usar, porque senão os homens vão querer ficar olhando e tem que tomar cuidado e tal. De fato, vai ser difícil, porque, né, a gente sabe que a gente vive num mundo que tem um estupro a cada 11 minutos. Então, realmente, né, é difícil mesmo. No mundo, no país, né, especificamente. Mas, por outro lado, tem também como que, bom, então a mulher, ela vai ter que sempre ficar se resguardando o tempo inteiro, porque os homens são violentos. Então, por que a gente não atua numa mudança de pensamento dos homens? Ao invés de ficar as mulheres eternamente, não posso usar essa roupa, não posso fazer aquilo, não posso no carnaval, não posso sair de biquíni, porque, meu Deus do céu, não posso passar glitter na minha cara e sair por aí, porque os homens, sabe? Porque é isso, né? Você tem a intenção do que a mulher está fazendo e ela tem que ter, eu acho, tem que ter a liberdade para fazer o que quiser fazer. Mas tem também como que os homens e como que a sociedade toda vai pegar aquilo e vai usar aquilo. Você quer ficar sem roupa? Fica sem roupa aqui, ó, para promover a minha marca de cerveja, sabe? Que são coisas diferentes, né? Uma coisa não é tipo, mulher, quero ser livre e ficar aqui com o meu corpo. Não, porque aí você vai pegar o corpo daquela mulher, colocar do lado de uma cerveja, de um carro, para vender. Então, ela se torna também ali um produto. Não é igual uma mulher que simplesmente eu quero sair no bloquinho da rua e colocar um glitter e um biquíni. Sei lá, um maiô. É diferente, né? Essa apropriação que se faz do corpo da mulher, né? E como isso se constrói também no decorrer do tempo, né? Agora, você falou uma outra coisa que eu não notei, meu Deus. Da coisa do Grey's Anatomy lá, né? É muito louco isso, né? É muito louco, porque a gente tem algumas discussões sobre isso, né? Um lado é uma discussão sobre os direitos humanos, básica, que não é só porque a pessoa é bandido que a pessoa tem que levar um tiro para bandido, mata. Não isso não existe, né? A gente não vive nesse mundo, isso não pode acontecer. Isso é uma coisa, né? Então, por lá tem essa discussão. E aí também tem uma discussão que não é nem isso, né? Não é nem que, porque é bandido, porque, gente, eles mataram uma mulher grávida, meu Deus do céu, de 4 meses, entendeu? Quantas crianças foram assassinadas em conflitos com a polícia? Que eles chegam e falam assim, mas estava tendo troca de tiros, e muitas vezes não estava, a polícia entra para matar, a polícia entra na casa das pessoas. Gente, teve um caso super recente também, cara, eu não esqueci o nome da pessoa, de um rapaz que foi executado na frente da irmã pequena, no quarto, sabe, o quarto da casa, no quarto da criança, você vê a foto, a parede rosa, entendeu? E é isso, porque a polícia, a instituição, então eu quero dizer mais uma vez que não é só o policial pessoa, porque eu conheço o policial que é gente boa, porque ele é legal, porque é uma pessoa boa. Não é uma questão individual, é uma questão estrutural, é uma questão da instituição polícia. Como é que é feito o treinamento, como é que é feito, que condições são dadas para eles também, né? Então, às vezes o cara vai lá, tem um loucão, só sai atirando mesmo, entendeu? Então, e isso tudo tem que ser revisto, né? Porque, de fato, não se pergunta... e não se importa, né? Não é que não se pergunta, porque não perguntou e tal. Não, eles não se importam, eles acham que é plausível, que eles têm o direito de fazer isso, porque eles são a polícia, eles têm o direito de fazer isso. E alguém é uma ameaça, então eles colocam quem como ameaça? O povo preto, o povo pobre, né? Isso é ameaça, né? E aí você tem uma sociedade também, e isso que é difícil, a coisa que eu falo do pensamento, tem uma sociedade que vai dizer, mas bandido bom é bandido morto. Que no morro só mora bandido. Então, você tem muitas pessoas que vão apoiar esse comportamento da polícia, né? E aí fica difícil também, né? Porque aí parece que você fala de direitos humanos, direitos humanos, lá vem o povo de direitos humanos. E parece que é uma coisa horrível, né? E a gente só quer que vocês não matem as pessoas indiscriminadamente. É assim, né? Não é difícil, né? Mas é muito complexo mesmo. É muito complexo. E aí, Ana, depois que você começa, depois da globeleza, você começa a ver em todas as... Você começa a estar na padaria, no mercado, você vai ver,
Tá vendo ali, ó? O cara falou com a mulher desse jeito, ó. Olha como o patrão trata o empregado. Ó, tá vendo? Ó, é porque o cara é negro que tá fazendo isso com ele. Você começa a ter em todos os lugares, porque isso tá em todos os lugares, né? Mas eu acho bom que você, pelo menos, começou a ver. Contribuição boa minha. Foi ótimo. Gabi, você quer falar alguma coisa para encerrar? Acho que não, já tinha falado, acho que era mais aquilo mesmo que eu achei muito interessante, que eu não pensava dessa forma, né, que as coisas estão muito conectadas, a gente olha elas separadamente, mas não é bem assim, né, uma coisa leva a outra, né? Era mais isso mesmo. E muito boas colocações, da Globeleza também eu nunca percebi isso, vou começar a prestar mais atenção, inclusive, e é isso. Vocês podiam preparar um artigo, vocês aí que assistiram de hoje, alguma coisa nesse sentido, né? Da objetificação da mulher negra, e falar em termos jurídicos mesmo. Aí vocês podem até usar o caso Globeleza como uma referência. Inclusive para o ENIC, gente, que é o nosso encontro de iniciação científica, é um primeiro passo, mas a gente pode ver com o Vinícius, né, dele publicar no blog dele, lá no JUS, Navigande, tem um Qualis legal, então já é interessante para vocês isso. Então escrevam, combinem aí, porque foi assim, acho que hoje foi um dos melhores dias que nós tivemos aqui, eu achei. Até acho que por ter menos pessoas, Tainá, acho que foi mais pessoas falando, né? Não somente um. Acho que você construiu todo um trabalho para a gente entender, para poder chegar a essas discussões. Eu acho que abriu a cabeça nossa, assim, como jurista, muito, e alguns pontos também a gente acho que pôde contribuir, né? Algumas curiosidades também. Com certeza, com certeza. Isso é muito bacana. Então, Não, dá para fazer um artigo assim, eu já quero sugerir, então, faz um artigo comparando essa apropriação que a sociedade faz da mulher negra, Globeleza e Marielle Franco. Entendeu? O que é uma mulher negra que está ali lutando por direitos e por questões e tal, contra o racismo, o que é uma mulher negra que foi absorvida pelo sistema e usada pelo sistema de uma forma objetificada e tal, né? Talvez, de repente... Nossa, lá, Ana Beatriz, Gabi, Christian, vocês podem fazer os 3, de repente, no ENIC, que pode ser 3 autores. Nossa, muito posso falar mais alguma coisa que eu lembrei? Eu tinha levado para a aula de Direito Civil da professora Natália um questionamento que eu tive sobre várias propagandas que tem na televisão. Hoje em dia você vê que eles sempre colocam pessoas negras. É claro que às vezes o intuito deles não é na causa em si, mas sim de chamar a atenção, e isso de fato às vezes traz algo positivo. Mas o que eu me questiono é se eles realmente se importam com a questão do racismo, ou se estão colocando só para chamar atenção. Eu acho que é essa segunda colocação, né? Era mais isso que eu queria lembrar, que eu acabei lembrando agora. Eu vou emendar... falar. Só para não esquecer, mas isso daí eu ia falar. Não é para chamar atenção, Gabi. Pessoas negras são consumidores potenciais de determinados produtos. Nós também somos consumidores de determinados produtos. Que nem eu tô gordinho e quero emagrecer. Então, para mim, um produto de dieta vai ser interessante. Eu tenho que fazer um regime, não sei o quê. Então, tem tudo isso que é tudo uma questão de mercado. Uma questão mercadológica. Então, não é para aparecer, não. Tem uma intencionalidade. E não é uma questão estrutural que eles tentam resolver. Muito pelo contrário. É a pintura da parede que a Tainá falou. Eles só estão pintando a parede. Porque interessa ter uma parede bonita. Agora, na realidade, a estrutura está corrompida por dentro. Uma hora a casa vai cair. Quando... Tem um ditado que eu uso muito, assim, que eu acho que vale muito a pena usar agora, que é: a gente não pode jogar fora a água, não, o bebê junto com a água, sabe? Quando você dá um banho num bebê, numa banheira, você vai jogar fora a água, você não pode jogar fora o bebê junto com a água, é só a água que você joga fora. Então, assim, a gente, quando tem propagandas, e isso para propagandas no geral, assim, propagandas que colocam pessoas negras, propagandas em relação à comunidade LGBT, propagandas em relação às mulheres empoderadas,
o mercado percebeu que esses temas estão em alta. E essas pessoas, as pessoas que compram, também estão aí, né, pensando sobre esses temas. Então, vamos colocar esses temas na nossa propaganda. Isso é uma coisa. Então, por um lado, a representatividade negra numa propaganda, numa novela, num filme, isso é importante. Isso faz diferença, com certeza. Por outro lado, a gente entende que a motivação para isso é uma motivação econômica de mercado, com toda certeza. Mas aí a gente tem, por exemplo, o caso do Magazine Luiza. Não sei se vocês lembram que o Magazine Luiza fez um programa de estágio para estagiários negros, né? Um programa, enfim, de trabalho lá, né, de contratação e tal. Não lembro direito como que eles estavam chamando esse programa. Isso foi super recente também. Eu acho que é recente, né? Porque agora na pandemia, a gente, noção de tempo meio que já passou, assim, né? Não sei se faz 1 ano, 2 anos, não sei. Mas, e aí teve toda uma discussão, porque eles querem privilegiar os negros, isso é um absurdo, tal, porque, na verdade, muitas empresas, e mesmo no cinema, se a gente pensar também, os negros estão aonde? Estão nos trabalhos de base, os trabalhos mais mal pagos. Nos trabalhos de gerência, de direção e tal, são os brancos. Porque tiveram acesso ao ensino superior, porque eles têm a rede de contatos que colocou eles lá também, coisa que nem sempre os negros têm. Nem sempre, às vezes tem, né? Então, quando você cria uma oportunidade de trabalho nesse espaço da gerência, isso é uma mudança estrutural. O que ela propôs é uma mudança estrutural, porque é você colocar num cargo de gerência uma pessoa que talvez tenha uma trajetória de vida diferente, possa pensar diferente. Não quer dizer que ela vai, porque, né, não é só porque a pessoa é negra que ela vai ter uma puta consciência. Não, isso não quer negar porque a pessoa é mulher que ela vai saber que, né, o machismo é ruim. Pelo contrário, tem um monte de mulher que é contra o feminismo e tal. Então, não quer dizer que isso a consequência direta vai ser essa, mas a tentativa foi essa, entende? Então, quando você, por exemplo, vou, então, financiar filmes de diretores e produtores negros, que vão trazer uma outra percepção do que um filme de diretores e produtores brancos, que, na verdade, pega uma atriz negra lá e coloca para fazer lá, para estar lá, dizer que tem uma negra lá, entendeu? Mas é isso, a representatividade é importante, com toda certeza, né? Mas a gente sabe que a intenção nem sempre é essa, né? De fato, é isso, a mudança estrutural é muito mais profunda do que isso, né? Mas é um passo importante, né? Você pinta a parede, aí descasca de novo, alguém tem que ir lá e vai ter que marretar igual 1 hora aquela parede, sabe? São passos, né? Baby steps. Baby. Bacana. Cris, para a gente encerrar, então. Eu só queria, professora, agora que a professora Tainá trouxe todo esse contexto histórico social, né, racismo, feminismo, né, direito das mulheres, agora eu vou levar na parte, assim, do entretenimento, assim, do cinema, que eu gosto muito, né, de assistir, eu sempre acompanho, né, os bastidores, né, e tudo mais. E, por exemplo, né, o filme do 12 anos de escravidão é um filme excelente, né, para assistir, né, toda a questão, né, de escravidão, todo o contexto histórico, social e tudo mais. E por exemplo, naquele filme da Marvel, Pantera Negra, né, que foi, né, realizado, né, que nem teve aquele ator Chadwick Boseman que interpretava o Pantera Negra, mas ele infelizmente faleceu, todos os atores, as atrizes e a equipe também de produção eram compostos somente por pessoas negras, né, nesse filme do Pantera Negra. O diretor, né, e assim todas as outras pessoas. E em uma entrevista recente, aquele ator também da Marvel, que interpreta o personagem do Falcão, que é o Anthony Mackie, ele, em uma entrevista, falando assim, que ele discorda da Marvel, ele fez uma crítica muito contundente nesse quesito da Marvel, na forma como a empresa, né, a Marvel, trabalha com essa questão com as pessoas negras, porque ele fala assim, muitas das vezes nos filmes só tem uma ou outra pessoa que é negra que trabalha, sabe, nos bastidores, e o resto é tudo pessoas brancas. E só foi nesse filme do Pantera Negra que todas as pessoas do filme, os atores, atrizes, os produtores, diretor, que eram pessoas negras. Tirando esse filme do Pantera Negra, o resto dos outros filmes da Marvel sempre era 1 ou 2 pessoas negras e o resto era tudo pessoas brancas. Então, Anthony Mackie, ele fez uma crítica muito dura nessa questão da Marvel. Por que só ter uma ou outra pessoa que é negra e o resto só pessoas brancas? Por que não dá mais oportunidades para as pessoas negras, para demonstrar toda a sua capacidade, né, sua experiência, né, e tudo mais? E também, agora levando para o lado, assim, da questão do feminismo, do direito das mulheres, a atriz Michelle Rodrigues, né, que interpreta a Letty, né, na saga Velozes e Furiosos, ela também deu uma entrevista recentemente, acho que ano passado ou retrasado,
E ela falou assim, né, ela fez críticas, né, na Universal Pictures, né, que é a produtora que faz Velozes e Furiosos, falando assim, que se na equipe de produção, né, direção, né, não tivesse mais mulheres participando na construção, né, do filme, ela falou que ela não iria participar do Velozes e Furiosos 9. Ela não iria. Ela fez essa crítica, bastante contundente também. E então, o que resolveu? A Universal Pictures, né, conversou, né, com a direção do filme, né, e decidiu inserir mais mulheres, né, na produção do filme, né, na parte de criação, né, no desenvolvimento do filme. Então, justamente nessa questão, né, racismo, feminismo, trazendo os conceitos de Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, você vê que são coisas que se interligam, até na questão do entretenimento. Então, eu pensei nessa associação também. Não, completamente, Christian, completamente. O Pantera Negra foi um filme para... Olha como a Marvel é desconstruída, meu Deus, aqui, ó, a questão racial, toda a equipe. Não, isso é propaganda total, porque eles vão fazer uma coisa aqui, para o pessoal ver que a gente também se preocupa com essa questão racial aí. E depois a gente continua normal a nossa vida, né? Então, e não é assim, não é uma questão que, é porque você não acha bons diretores negros, é porque você não acha boas diretoras mulheres. É porque não dão espaço, né? Não dão espaço para isso acontecer, né? Para essas pessoas chegarem lá e fazerem um trabalho que elas podem fazer, que pode ser incrível também. Então, de fato, está tudo interligado mesmo, porque isso é a indústria cultural também, né? É como que a mídia, como que a cultura se promove, ela expressa também, né? Então, não é uma coisa que está fora da sociedade, ela expressa a sociedade, as estruturas de poder, as hierarquias e tudo mais, né? Com toda certeza, com toda certeza. Você tem aquele movimento muito grande que foi feito lá nos Estados Unidos, o movimento Me Too, né, das mulheres contando do caso de assédio dos diretores, né, que não é uma nem duas, são muitas, né. Aí você tem aqui no Brasil o caso, o presidente da CBF sendo afastado por assédio, sabe. Enfim, são questões que têm que ser faladas e colocadas para ter essa mudança estrutural mesmo, né, e não ter uma mudança só de, a gente também tem futebol feminino, olha como a gente é legal, sabe, essa coisa, né. Acho que é isso. Mas, eu posso finalizar? Posso agradecer? Pode. Foi muito bom, eu gostei bastante. Eu começo a falar, eu me empolgo, e eu achei que eu não respirei muito para falar, entendeu? Então, sabe o que eu falei foi claro, porque eu falei tão rápido, é meio complexo algumas coisas, mas, enfim, que bom que foi claro, que bom que vocês gostaram, foi muito boa a conversa mesmo, fico feliz de ter contribuído com que vocês agora vejam a Globeleza de uma forma diferente. Acho que nem tem Globeleza mais, porque realmente isso caiu, né? Porque perceberam que era horrível. Mas, enfim, muito legal mesmo. Acho que o nosso papel é esse, né? O que a gente pode fazer é pegar o que a gente aprendeu e passar e discutir e tentar fazer alguma mudança aí, né? Colocar um tijolinho ou dar uma marretadinha nessa parede que tá tão pintada, né? Cheia de pintura, assim, uma atrás da outra, e ninguém mexeu na estrutura, né? Então, o que a gente faz, o que eu posso fazer é ajudar. Eu ponho a minha marretinha, dou outras marretinhas para as pessoas também, e aí a gente pode cada um pegar a sua marreta e fazer o que quiser, né? Então, para mim é um prazer, de fato, foi muito legal mesmo. Estou muito contente, muito grata pelo convite. Obrigado, viu, Tainá? Vamos fazer a famosa foto do tchau, como o Vinícius... Tem uma foto? Vamos fazer. Atenção, então. Com o tchau ou sem o tchau? Os dois. Então vai, com o tchau. Aí. Espera aí, deixa eu salvar aqui. E agora vamos fazer uma sem o tchau. Deixa eu só achar aqui o lugar que eu estou salvando. Porque depois eu salvo, eu não sei onde fica no computador, eu nunca acho. Gente, vocês me marcam nas redes sociais aí com essas fotos. Vou mandar para vocês aqui, ó, meu Instagram. O Christian já me segue. Christian, Tainá Reis é RZ ou não? É esse mesmo. É o Instagram. Tá. Nós marcamos do grupo de pesquisa, né? E se você quiser, de repente, colocar no seu canal também, porque eu acho que foi muito legal a discussão hoje, viu? Sim. Eu não sei como você faz o formato. Porque eu tenho o Lamparina, né? Que é isso de divulgação científica mesmo, que eu ponho só essas coisas do rural e tal. Mas eu tenho o meu canal do YouTube também, que eu ponho essas coisas que eu participo, né? Uma aula lá, inclusive, que eu falei sobre a Safiote.
Eu mandei aqui o link do meu canal, caso vocês queiram conhecer e se inscrever. Já me inscrevi, já. Então, bacana. Vamos à foto final para encerrar de vez, para a gente almoçar também. 11h30, é verdade. Então, um abração a todos e... Foi? Peraí, deixa eu tirar uma. É que às vezes o pessoal dorme. Então, 1, 2, 3 e... Aí, agora foi. Sucesso. Gente, muito obrigado. Que bom que vocês estão realmente aqui, que a gente está aproveitando, né? Agora a gente precisa trabalhar para a gente poder tirar do papel, né, várias coisas assim e começar a instrumentalizar o que a gente está aprendendo. Então, semana que vem até, eu vou encerrar só aqui a gravação, a doutora Rossana, acho que vai falar